Olá, Capricórnio. Bem-vindo à floresta. Se você tem Capricórnio forte no seu mapa em algum ponto importante, Sol, Ascendente, Lua, Vênus, Marte, meio do céu em Capricórnio, seja na astrologia védica, seja na astrologia tropical, é para você que eu faço essa leitura. Se você nunca chegou à floresta e essa é a sua primeira vez, eu te recebo com os braços abertos e muito amor. Mas devo sempre informar, essas leituras de YouTube são gerais, são coletivas, então não tem como ressoar com todo mundo. Para você encontrar a leiturinha que vai ressoar no seu coração, você precisa assistir os vídeos do seu mapa astral. E funciona mais ou menos assim: Sol e Ascendente vão falar sobre os temas mais importantes do seu mês. Caiu aqui um 4 de espadas, Capri. Algumas pessoas que estão me escutando estão passando por um movimento de cura, um movimento talvez de repouso, de busca da solitude, não é para todo mundo, ou de espera, ou de preparação para alguma coisa. Como eu estava falando, Sol e Ascendente, Capricórnio, estamos com agitações. 3 de paus e o julgamento. Então, algumas pessoas talvez estejam esperando o desenvolvimento de um projeto, uma comunicação importante que trará uma certa ressurreição, um renascimento para alguma área da sua vida ou para vários aspectos da sua vida. Bem, como eu estava falando, Sol e Ascendente vão falar sobre os temas mais importantes do seu mês. Se você quiser saber sobre relacionamentos, amor, olhe o signo da sua Lua e da sua Vênus. Se você quer saber sobre carreira, o signo do seu meio do céu e o do seu Marte também. Sendo que Marte também é tudo que você quer conquistar, não só carreira. Coletivo de Capricórnio para novembro de 2022. Sol, Ascendente, Lua, Vênus, Marte, meio do céu. Vamos ver quais são as energias. Na base da questão, desde já, tem uma rainha de paus, que pode ser você, alguém com quem você está em conexão, ou uma circunstância da tua vida. Essa situação, essa coisa, ela tem muita energia, ela tem uma energia pioneira, vanguardista. Ela é, e eu falo ela porque é uma energia, né? No tarô a gente tem energia, então, quando eu falar reis e rainhas, e até mesmo quando eu falar os signos, não se apegue a essas informações, porque são energias que qualquer pessoa pode pegar e conectar e incorporar essa energia. A rainha de paus é uma energia de fogo, Áries, Leão, Sagitário. Muito fazer, muita criatividade, como eu disse, uma vanguarda muitas vezes, muito magnetismo, muita sensualidade e liderança, né? Rainhas e reis têm uma posição de liderança. Pode ser realmente, de fato, alguém com quem você tem conexão, alguém que você tem uma conexão principalmente sentimental, afetiva, pode ser uma pessoa não necessariamente romântica, né, gente? No 2 de copas a gente tem qualquer pessoa que conecta com o nosso coração, ou se é um projeto, por exemplo, algo que fala ao seu coração. Vamos ver quais são as energias. Vamos ver um panoramazinho para novembro de 2022 para Capricórnio. Eu tenho Vênus em Capricórnio, então vou dar meu exemplo aqui. Pode ser que essa leitura fale sobre minha vida afetiva, pode ser que ela fale também sobre minha carreira, uma vez que eu trabalho com criatividade. Qualquer carreira ligada a Vênus, né, poderia estar falando sobre isso. Então vamos lá. Qual que é o tema? Ah, só uma coisa. Essa leitura vai ser completa para todo o mês de novembro, mas eu vou seguir com essa leitura na versão estendida, ou seja, eu vou continuar com esse jogo, um pouquinho mais, clarificando um pouco esse jogo, e vou tirar também a cada semana uma carta, tema da sua semana de novembro, das 4 semanas, qual o desafio de cada semana e conselho. Lembrando que são leituras gerais, mas geralmente ressoa. Tema, se ressoar, né? Você vai pegando o que você sentir que deve. Tema da sua vida em novembro, Capri, é a justiça. E eu tinha olhado para essa carta antes, porque quando caiu o 4 de espadas, ela estava na base do baralho. Então, a justiça fala sobre colheita, a justiça fala sobre você ver o resultado de ações que você empreendeu no passado. Fala sobre um equilíbrio, um balanço também. Kármico, claro, né? Sendo que o karma é colheita, o karma é o fruto. O que a gente chama de karma muitas vezes tem um tom pejorativo, mas o sentido do karma da justiça, que é uma justiça divina, claro, é uma busca do equilíbrio de uma certa situação, uma resolução, claro, também para algumas pessoas ligada à justiça dos humanos, né, processos judiciais, assinatura de contratos, para algumas pessoas separação, né, divórcio, processo de divórcio. O seu desafio é o 10 de ouros, então, de fato, a gente tem aqui um desafio de, número 1, família, né? Sua família, de alguma forma, pode representar um desafio para você em novembro, por algum motivo, principalmente algo ligado à estabilidade material.
Sua sensação de estabilidade material pode ser um desafio para você também. Como se você precisasse, dentro de uma situação aqui, promover uma justiça nessa balança para que todo mundo tenha essa estabilidade, ou para que todo mundo meio que saia ganhando, em certo aspecto, ou para que você consiga desenvolver na sua vida, principalmente material, ou até mesmo familiar, um sentido de estabilidade, de segurança e de legado também. Eu tenho um 10 de ouros cruzando a justiça, então desde já me parece uma coisa interessante, Capricórnio, porque parece que você tem a disposição, esse mês de novembro, de conseguir algo que te dá muito fruto, muita estrutura. Pairando sobre todo esse contexto, mais uma carta de muita resolução, que é o Rei de Espadas. Mais uma carta que pode falar de processos judiciais, ou de você, por exemplo, buscando. Se você trabalha com esse ramo também, pode estar falando do seu trabalho, claro. Mas você pode buscar assessoria, buscar pessoas que te auxiliem, de alguma forma, a resolver papéis, resolver situações, buscar o sentido de justiça. E ao nível individual, Capri, o que está acontecendo? Sua mente consciente, ela está muito voltada para os seus ideais e para o que você acredita na vida. Então é como se você estivesse pensando muito ou em ser esse rei de espadas, né, que é justamente promover os seus ideais e fazer a coisa certa, faz a coisa certa. Ou você está em conexão com uma figura que pode ter essa energia do Rei de Espadas também. Gêmeos, Libra, Aquário, uma figura que privilegia a razão, às vezes até em detrimento das emoções. Não sei se é um caso aqui, se você está numa vibe também mais assertiva, mais resolutiva. Na base da questão, eu tenho um 9 de espadas, então tem alguma coisa te gerando preocupação. E pelo visto, esse mês é a resolução dessa situação aqui. Algumas pessoas vão falar, claro, tem mais de uma coisa que me gera preocupação. Natural, a vida é assim mesmo. Mas o que será que tirou seu sono recentemente? Sua estabilidade material, uma situação familiar, uma situação profissional aqui, um relacionamento, de repente, né, com alguém que realmente, não sei se tem essa energia do Rei de Espadas ou até mesmo daquela Rainha de Paus ali atrás. O 9 de espadas, Capri, me preocupa porque está na base da questão. Então você tem que prestar atenção ao longo de novembro para você não entrar na paranoia delirante, que é o 9 de espadas. Ou seja, quando você se perceber que está pensando demais, tendo pensamentos intrusivos, pensando, batendo na mesma tecla ali daquele pensamento, tá na hora de se conectar à terra, ao seu elemento, né? No fazer, no cuidado com o corpo, com a saúde. Talvez buscar terapia para pessoas que estejam com um quadro de ansiedade, porque nada resolve além da terapia, claro. Se conectar ao sentido da praticidade, porque quando a gente entra muito na mente, a gente acaba entrando nesse estado aqui. Mas para alguns de vocês, pode ter sido um passado aqui também. Pode ter sido um movimento de outubro, de setembro, algo que trouxe você até esse momento. No passado, Capri, o imperador. O que está para acontecer em meados de novembro? Cavaleiro de Ouros, ótimo. Ótimo porque essa é uma energia do teu elemento, você já está entrando aqui na sua terra, no seu fazer constante, na lapidação de um projeto profissional da sua carreira, por exemplo. Se for uma questão afetiva, eu acho que você está se conectando bastante a si, né? Eu sinto que você está se voltando a olhar para você. Tá um pouco cedo para dizer que ainda tem que virar o resto do jogo. Mas me parece que você está se reorganizando. É essa a sensação que eu tenho. E talvez, de fato, para algumas pessoas tenha até o início profissional aqui. No passado tem o imperador, e essa energia do imperador fala sobre uma grande posição de liderança, que eu não sei se é você que ocupa ou se é alguém com quem você está em conexão. De repente esse rei de espadas, de repente aquela rainha de paus. O imperador é uma carta de Marte, ou seja, Áries, Escorpião, também podem ser representados por essa carta. Não precisa ter esses signos. O que acontece com a energia do imperador é alguém que resolve tomar decisões importantes, sentar no trono da própria vida, por assim dizer. Algumas pessoas, como eu disse, né, estão fazendo uma separação desse imperador, estão rompendo vínculos, talvez, com essa carta da justiça aqui. Quem é Capricórnio em novembro? Ótimo, meu bem, você é a temperança, inclusive uma energia de Sagitário. E por que eu falei ótimo? Porque você está se equilibrando, se reorganizando, como eu tinha dito, como eu tinha sentido mesmo. Você está buscando a cura de algum aspecto, provavelmente disso que te trazia tanta dor de cabeça. Você está com um pezinho na água, um pezinho na terra, ou seja, um pezinho no fazer, na carreira, nas atividades, um pezinho nas suas emoções também. E quando você vai para as suas emoções, Capri,
Sem o tormento do pesadelo, né, do medo, de escutar a voz do medo, você consegue uma cura, um balanço muito bom. Então, de fato, você tá com uma energia muito boa aqui, porque você tá fazendo acordos muito interessantes, pelo visto. É possível que você faça, estabeleça parcerias aqui com essa energia em novembro, muito interessantes também, principalmente voltadas para algo que é rentável, duradouro, sabe? Algo que se constrói e se solidifica ao longo do tempo. E para um nível interno, você está se equilibrando, equilibrando suas emoções, mais em harmonia com você, consequentemente, você está se harmonizando mais com o entorno, com as pessoas com quem você convive e com as que virá a conhecer. Você está lidando com 7 de copas, então aqui a gente tem uma possibilidade de você sentir ao longo de novembro, se não for uma pessoa, né, se forem circunstâncias, que você tem várias opções. Não sei em que área da sua vida você vai aplicar, claro, essa é uma leitura geral. Mas você pode sentir que você tem várias opções, como se você tivesse que escolher entre várias opções de relacionamento, várias oportunidades profissionais, vários caminhos dentro de um projeto. É uma energia de criatividade muito grande, é uma energia de artes, né, para quem trabalha com criatividade, artes ou o caráter das águas aqui. Se for uma pessoa, pode ser que seja uma pessoa que está num período de confusão emocional aqui, se você tiver em conexão com alguém afetivamente. Essa pessoa talvez esteja querendo abrir outras opções. Talvez exista nisso, né, uma sensação de incerteza muito grande aqui, porque ela sente que ela pode tomar várias decisões, existem várias opções, às vezes existe um grau de fantasia no 7 de copas também, de fantasiar, de sonhar muito, de se desconectar até um pouco da realidade, não sei, né? Na estendida talvez a gente entenda um pouco melhor que energia é essa. O seu conselho, meu amor, para novembro é tomar uma decisão importante. Então, para muita gente, de fato, esse 7 de copas está falando sobre várias, múltiplas oportunidades. E você talvez sinta que você não tem todas as informações o suficiente. Aí, às vezes, você recorre ao medo. Às vezes, você pode recorrer à incerteza. Talvez você se sinta numa espécie de incerteza entre o sim e não, entre uma coisa e outra aqui. Só que o seu conselho é decida com os olhos abertos, né? Essa coisa de que a justiça está vendada é antiga. Vamos tirar essas vendas e olhar atentamente para a situação, olhar para a verdade das coisas e promover sim sua decisão. Acho que não existe uma indecisão em você, eu acho que existe um medo talvez de tomar, de agir de acordo com o que você de fato sente que é o certo, né? Porque a gente está falando de certo aqui com a justiça no centro. Então, não sei se cabe o medo. Às vezes o medo ele tá te bloqueando e te impedindo de prosseguir por algum motivo. Você pode sentir que tem alguma coisa findando, se transformando, né? Aquele julgamento que tinha caído. Então, escute a sua voz interna, sabe? E cuidado com essa defensividade muito grande. Na energia do 2 de espadas, às vezes a gente tem alguém que está se armando, se protegendo contra possíveis ameaças, que na verdade muitas das vezes estão só na sua mente inconsciente, na voz do medo, na voz do trauma, de repente. No final de novembro, o louco, uma energia maravilhosa do zero, do começo novo. No final de novembro, Capricórnio, você vai estar entrando numa nova estrada por alguma razão, recomeçando. Essa é uma carta de recomeço. Na jornada do herói, a carta que o herói volta para casa. E mesmo que seja aquela antiga casa da infância, já não é mais a mesma pessoa. Já viveu uma grande aventura, já viveu muitas lições, já aprendeu muitas coisas. Então, se você estiver retornando a alguma situação aqui no final de novembro, lembre-se que é isso, né? A gente pode retornar às situações, mas a gente já não é mais a mesma pessoa. E se você estiver entrando numa nova estrada, entenda que essa estrada pode ir para qualquer lugar que você quiser. Eu acho que essa sensação você vai ter ao longo de novembro. E você tem que conduzir essa energia. Você tem que canalizar essa energia para a direção que você deseja. Então, se pode haver um exemplo aqui de figuras interessantes, para você se inspirar mesmo, né? Figuras que, de alguma forma, te ensinaram coisas. Pode ser bom utilizar essa lição, esse aprendizado. Por algum motivo me veio essa mensagem. Entenda que é uma vida nova e ensolarada, Capri. E uma estrada abundante, com a promessa realmente de estabilidade aqui para você e de ser algo frutífero e longevo.
Vamos começar com sua leitura estendida. Quero clarificar esse jogo. Se você sentiu que essa leitura é pra você, se bateu no seu coraçãozinho, vem aqui na descrição do vídeo que eu te explico como faz para adquirir a leitura estendida. Gente, é um investimento simbólico que você faz para esse projeto continuar, para esse canal crescer, pra gente crescer junto, pra gente se iluminar. Fique agora com a prévia da sua leitura estendida. É um trechinho que eu vou selecionar aqui para todo mundo assistir e ter ainda mais certeza de que essa leitura é sua. Feliz novembro, meu amor. Amor e luz todos os dias. Isso aqui é um movimento de vitória, de conquista, de sucesso. Pode ser uma promoção para algumas pessoas, pode ser um acordo incrível profissional aqui. Pode ser o começo de uma nova estrada onde você vai se sentir com mais reconhecimento. Você vai entender que acabou a noite escura. Você vai entender que acabam os tormentos e as aflições do medo, da voz do medo ou das incertezas. Voltar a acreditar, voltar a ter fé na vida, voltar a ter fé no amor, voltar a ter fé de que aquele projeto ou a sua carreira, sua vida material pode ressuscitar, renascer. Que eu acho que temos um tema aqui de renascimento. Você, na sua independência, no seu elemento, na sua abundância, vibrando na sua autoestima, talvez reconstruindo um processo de autoestima. A gente vai ter um eclipse, eu acho que vai ser lua cheia. Então, de fato, é uma semana maravilhosa para manifestar, tá?